Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ver aí a semana 2 do PET 4, né? Que também nós vamos falar sobre a linguagem, tá? Então vamos começar aqui nas atividades. Em nossa última aula, falamos sobre as diferentes formas de comunicar. Vimos que a comunicação no meio virtual pode acontecer de forma assíncrona ou síncrona. Vocês lembram aí o que é assíncrona ou síncrona? Então vamos ver aqui, ó. Síncrona vem de sincronia. Quando você está em sincronia, está simultaneamente com uma pessoa. Então vamos supor aqui, ao falar ao telefone, você está falando e a outra pessoa imediatamente te responde, né? Então isso é síncrono. Agora, quando é assíncrono quer dizer o quê? O contrário disso. Né? Se você vai mandar lá uma mensagem de WhatsApp, a pessoa só vai responder depois, quando ela visualizar, não vai ser imediatamente. Então, não vai ser nessa mesma sincronia de tempo, né? Então, na palavra aqui, ó, esse prefixo a, ele quer dizer o quê? Privação, negação, falta de alguma coisa. Então, se eu coloco o a na frente, então eu vou dizer que é falta de sincronia, né? Que não vai estar junto, não vai estar simultâneo. É a mesma coisa quando a gente está escutando aí, agora dessa pandemia, falando dos assintomáticos, né? Então, sintomático é aquele que tem sintomas. E se eu falo assintomático, se o meu a, se esse prefixo a quer dizer falta, negação, privação, quer dizer que ele tem o quê? Falta de sintomas, tá certo? Vamos voltar aqui para o material. Vimos também que uma imagem pode dizer mais do que algumas palavras e pode até expressar sentimentos e emoções. É o caso das figuras, dos emojis, né? Que às vezes a gente, em vez de escrever uma palavra, a gente acaba mandando um emoji e a pessoa vai saber o que você está querendo dizer, qual o sentimento que você está querendo. Sabemos que a língua evolui e acompanha sua cultura, seu meio social e características. As variações linguísticas constituem a diversidade social e cultura de uma comunidade. Então, essas variações, pessoal, elas se diferem de acordo com a região onde você está. As pessoas falam diferentes em determinadas regiões. Então, a língua foi mudando através do tempo. Se a gente for pegar o português lá de 1900, é diferente do português que nós falamos hoje, né? Então, isso ela vai mudando, porque a língua é viva e muda conforme o tempo que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, se a gente vê pessoas lá do sul do país, eles falam expressões diferentes, falam palavras diferentes, né? Porque eles vivem numa outra região. Como no Nordeste também acontece isso, aqui no Sudeste, em Minas Gerais, de acordo com a região, as pessoas falam diferente, palavras diferentes, expressões diferentes. É isso que faz essa diversidade da língua, né? Ser tão rica, tá? Bom, voltamos lá. Precisamos tomar alguns cuidados para não exagerar e correr o risco de não sermos entendidos. Uma boa comunicação precisa ser clara. É importante também a gente ser claro na comunicação, porque se a gente não conseguir falar claramente, a pessoa não vai entender o que você está querendo dizer, ela não vai entender o que você está falando. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos lá, veja a tirinha abaixo. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Aí ele olha com uma cara de espantado, né? Melhor pensar em outra coisa. Então,
essa tirinha onde o terceiro quadrinho onde o sobrinho dele fala, a gente vê claramente essa diversidade aí cultural, né? Porque é um jovem, claramente é um jovem que está falando, que está escrevendo, né? Da maneira que ele escreve, abreviando, trocando as palavras, né? Trocando as letras para ficar mais fácil aí na escrita, escrever mais rápido, né? Então, assim, eu não imagino um idoso, né? Uma pessoa mais velha escrevendo daquela maneira, né? Um jovem escreve mais rápido, dando ênfase ali, que nem você, não é difícil não, né? Acho com X, casa com K, né? Então, isso é uma marca, né? Dessa diferença aí linguística, né? Então, vamos ver aqui. Com base nesta tirinha, podemos afirmar que é considerado um bom falante aquele que domina as normas cultas da linguagem? Então, só é um bom falante aquele que sabe muito bem o português, as regras gramaticais, né? A gramática normativa? Só por isso ele é um bom falante? B. Os mais jovens têm a oportunidade de aprender todas as variedades da língua portuguesa. Então, porque a pessoa é mais jovem, ele vai conseguir entender melhor todas essas variantes, né? Ele vai entender tudo que, igual eu falei, que o Sul fala coisas diferentes, o Nordeste, nós aqui, só porque ele é jovem, ele vai entender melhor? Será que é isso? C. O uso indiscriminado de abreviações podem ajudar no entendimento da comunicação. Se a gente abreviar tudo para a gente falar, será que isso aí vai ficar mais claro? Será que vai entender melhor? Não sei. A variação das línguas não é um fenômeno exclusivamente linguístico, mas também um fenômeno social, né? Então, assim, essa variação da língua, o fenômeno linguístico é todas as palavras, né? Todos os termos que a gente usa para a gente conseguir se expressar, para dar mais expressividade na nossa linguagem. E o fenômeno social corresponde ao comportamento, né, e ações de uma sociedade. Então, essa variação só usa para a gente conseguir se expressar melhor, ou ela também influencia esse fenômeno social? Essa linguagem de acordo com um determinado grupo, de acordo com determinada região, né? É isso que ele está falando aí. Então, vamos ver. Qual era o problema inicial do tio da tirinha? Aí você vai voltar lá no primeiro lá e descobrir o porquê que ele resolveu enviar essa mensagem para o sobrinho dele. 3. Por que o tio não entendeu o que o sobrinho escreveu? Depois ali ele fica espantado, né, no terceiro quadrinho, e ele não conseguiu e achou melhor achar uma outra forma lá para procurar a dúvida dele, para sanar a dúvida dele. Por quê, né, que isso aconteceu? Por que ele não entendeu? Aí você vai responder aí no 3. Agora vamos ler o texto. Desculpe, eu não tenho WhatsApp. Aconteceu num shopping no final de tarde de um sábado recente. Eu bebia calmamente uma garrafa de água com gás depois de andar várias quadras, naquela tentativa de melhorar a saúde. O lugar estava repleto de gente de todos os tipos. Num dado momento, olhei para a praça de alimentação lotada e percebi que quase todos digitavam textos no celular. Comiam sem olhar, bebiam por instinto, os dedos em forma de garras digitando sem parar. Daí outro, e em cada ponta surgiu uma moça perdida no mundo cibernético. Andavam e digitavam ao mesmo tempo. Nunca fui bom nas leis da física, sequer sei fazer contas, mas era evidente que se nenhuma das duas olhasse para frente, a trombada seria inevitável. Foi exatamente o que aconteceu. Uma das garotas caiu no chão e a outra só não teve o mesmo destino porque conseguiu se amparar numa pilastra. Os celulares voaram no chão e a única preocupação das duas garotas era com o aparelho. Várias pessoas em volta começaram a filmar a cena e tirar fotos da garota que caiu. Fiquei bastante irritado com o acontecido, mas não surpreso.
Já vi gente filmando acidentes graves. Eu não tenho WhatsApp e quando confesso este meu pecado, as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, um homem das cavernas que fala. Até tentei usar o dispositivo, mas simplesmente não consegui. Comprei um aparelho de primeira geração e com tantas funções que me perdi. Está jogado numa gaveta qualquer. Não consigo encará-lo sem pânico e chego à conclusão que pilotar um avião não deve ser mais difícil. Que saudades dos bons tempos de e-mail. Eu pertencia a um grupo e por lá trocávamos correspondências, falávamos de tudo. Surgiu uma amizade muito grande, que durou mais de 10 anos, embora à distância. Eu tento acompanhar a modernidade. Hoje tenho Facebook, que me toma muito tempo, mas sempre estou por lá falando com os amigos, que são mais de 1000, embora pessoalmente conheça no máximo 20. Já não é o suficiente? Ontem, pedi para minha mãe uma foto antiga e ela me disse que me enviaria pelo WhatsApp. Até Dona Dalva tem o WhatsApp. Ela que é dos tempos em que se esperava o carteiro no portão trazendo cartas, o que só acontecia poucas vezes no ano. O que mais me surpreende nessa moçada do celular é a rapidez e eficiência com que digitam suas mensagens. Fico impressionadíssimo. Eu digito bem e rápido, sem olhar para o teclado, mas fiz curso nas antigas máquinas de escrever. Daí a habilidade. Mas esses jovens nem sabem o que foi o sistema QWERTY. E assim digitam sem parar. Embora, com medo de perder o encanto com as coisas naturais, o dia de ar puro, a noite de lua e estrelas que cintilam, não pretendo desistir. Vou comprar um celular mais acanhado, daqueles que a gente fala, recebe mensagens e que tem o WhatsApp. Só isso. Então vou sair digitando feito um maluco o dia todo, a noite inteira, até aprender. Me aguardem. Bom, o texto tá aí e aí tem as questões aí referente a esse texto. 1. Esse texto pode ser classificado como 1. Fábula. Vocês lembram o que é fábula? Fábula é onde os animais, os personagens são animais personificados, né? Tem características humanas, né? E sempre tem uma moral de história. Então, um exemplo aí é a lebre e a tartaruga. É uma fábula. Será que esse texto se encaixa aí? B. Lenda. Lenda é uma narrativa popular que era contada, né, oralmente, né, de pai para filho, né, como, por exemplo, o Saci Pererê. É uma lenda. Crônica. Crônica é uma narrativa curta, com poucos personagens, que relata a história do cotidiano, do dia a dia, tá? E o romance já é uma narrativa mais complexa, onde existe uma trama com vários personagens até chegar à ideia central. Então, que tipo de texto é esse aí que a gente acabou de ler? 2. A crônica se caracteriza por ser um gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica e acontecimentos cotidianos. B. Informativo, com o objetivo de informar o leitor. C. Poético, com estrofes e versos. D. Narrativo, onde as personagens geralmente são animais que possuem características humanas. Então, quem pegou a explicação do número 1 aí, facilmente vai conseguir responder a 2 aí, tá certo? 3. Qual a crítica que o autor faz para as pessoas que estão no shopping? Então, quando ele chega lá no shopping, ele começa a criticar, começa a falar das coisas que está acontecendo ali. Quais são essas críticas? Qual que é essa crítica que ele fala sobre essas pessoas? 4. Em qual momento do texto o autor se surpreende com o uso do WhatsApp? Quando ele fica surpreso, né, quanto a esse uso? Tem um momento aí que ele indica surpresa. Por quê? Por quê, né? 5. Qual era o medo do autor? Lá no finalzinho está escrito o medo lá do autor. Você tem que voltar e ler. Pessoal, interpretação de texto, a gente, né, faz essa primeira leitura
entender sobre o que estou falando, e depois, de acordo com as perguntas, a gente tem que ler uma segunda vez, tá? Leem aí 2 vezes que vocês conseguem responder tranquilo. 6. Por que o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser... Por que o autor afirma que as pessoas me olham como se eu fosse um ser primitivo, um homem das cavernas que fala? Por que ele fala que as pessoas acham que ele é um homem da caverna, né? Tem que ler lá e entender o porquê que eles acham que ele é um homem primitivo. Bom, a comunicação pelo meio virtual está cada vez mais comum. Entretanto, algumas pessoas não conseguem manter uma relação amigável e com respeito ao outro. Veja no texto a seguir algumas dicas de etiqueta. Hoje em dia, né, com essa história aí de rede social e o WhatsApp, é muito fácil a gente estar falando, né, coisas que às vezes a gente não teria coragem de falar pessoalmente. Então, a gente tem que ter um cuidado quanto a isso, porque às vezes a gente pode estar magoando a outra pessoa, né? Então, assim, a gente tem que se policiar aí, a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala, como a gente fala, né? Para a gente evitar confusão, para a gente respeitar o outro, tá? Então, aqui vamos ler essas dicas aqui que eles estão dando para a gente. Dicas de etiqueta no WhatsApp. Limitar-se aos assuntos para o qual o grupo foi criado. Às vezes o grupo é criado para trabalho e você só manda piada, né? Não dá certo. Então, se é para trabalho, assuntos inerentes ao trabalho. Assuntos políticos, religiosos e futebolísticos são polêmicos e estritamente pessoais. Por isso, só devem ser tratados no privado, nunca em grupo. Então, procurar, pessoal, quando trata desses assuntos, às vezes a pessoa não gosta que fala, daí uma pessoa fala, o outro já acha que está mexendo com ele. Então, evita isso, não manda no grupo e manda no privado, porque você já conhece a pessoa, né? Para evitar confusão. Correntes, campanhas e boatos de internet não interessam aos grupos profissionais. Então, né, trabalho é sempre trabalho, uma coisa mais séria, né? E nada impede que você mande num colega seu de trabalho no privado dele, mas no grupo, né, melhor não. O que parece divertido, engraçado ou interessante a você, nem do grupo. Envie no privado. Fotos e vídeos somente se diretamente relacionados ao tema do grupo. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Se é um grupo de trabalho, vamos mandar só coisa do trabalho. Na dúvida, envie no privado. E não envie cumprimentos isolados, como bom dia, boa tarde ou boa noite. Você manda lá bom dia, a pessoa fica esperando, né? O que será que ele vai falar? Fica só no bom dia. Então, evitar, né, de enviar. Você já vivenciou algum constrangimento em grupos de WhatsApp ou nas redes sociais? Hoje em dia isso é mais do que comum, a gente ter constrangimento, né? Porque as pessoas falam aí de qualquer maneira, comentam fotos, né? Isso é muito ruim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que respeitar o outro, né? Mesmo nesse ambiente virtual em que cada dia mais a gente vive ele, agora nessa pandemia mostrou mais que tudo que a gente, diante dessa tecnologia, né, usa as redes sociais agora para se comunicar e tudo mais. Então, a gente tem que ter um certo cuidado ao escrever, ao comentar, né? Então, você já passou por isso? Imagine que você tem que criar um grupo com os colegas de sua sala. Propõe algumas regras, registre aqui e compartilhe com os seus colegas. Então, assim, se você for criar um grupo de WhatsApp, você colocaria... não pode enviar temas referente a tal coisa, que você não acha que é legal, para que você tenha um ambiente saudável ali dentro desse grupo, que todos possam participar, que não haja confusão, não haja transtorno, tá certo? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado nessas orientações, mas qualquer dúvida é só me mandar mensagem para eu poder ajudar vocês, tá certo? Então, até mais, um beijo, tchau.